Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Gil Aron, esse é o canal Treino Certo. Esse vídeo é mais voltado aos profissionais de educação física, não aos meus alunos, mas aos meus colegas que agora vão ter que se deparar, todo profissional de educação física agora vai ter que se deparar com pessoas não saudáveis entrando em sua academia, com ligações de pessoas com problemas devido ao Covid, né? A maioria doenças respiratórias, algumas doenças motoras, né? A gente não tem como saber se são reversíveis, se são irreversíveis, mas a realidade é que há pessoas, tanto com problemas no aparelho locomotor, dificuldade de andar, dificuldade de se mover, acamadas temporariamente, falta de discernimento motor, problemas respiratórios, dores nos ombros devido a muito tempo acamado, dores na coluna. Então esse tipo de gente, má circulação, né, pés inchados, esse tipo de gente vai nos procurar na academia agora. Então eu acho que mais do que nunca está na hora da gente começar a conversar mais a respeito e criar cursos trabalhando com pessoas nesse nível de dificuldade. Esse vídeo é gratuito, como eu já fiz, eu tirei dúvidas de alguns profissionais a respeito, que estão fazendo trabalho em casa, né? Personagens que estão indo na casa da pessoa, trabalhando. E o que eu noto é que realmente nós, profissionais de educação física, em sua grande maioria, trabalhou apenas com pessoas saudáveis, pessoas que não tinham problemas. Eu, por outro lado, eu trabalhei muito com esporte, fisiculturismo, só que eu trabalhava, né? Eu tinha 2 empregos, né? Não dá para viver com um emprego só. Eu tinha 2 empregos, e um dos empregos eu trabalhava com pessoas, com idosos, com patologias advindas do envelhecimento. Então eu tive possibilidade não só de ter a experiência de trabalhar com pessoas com aparelho locomotor, mas com Parkinson, Alzheimer, pessoas que tiveram AVC, pessoas que amputaram a perna, que colocaram prótese, que tinham pino, que tinham N coisas, N problemas diferentes. Enfim, hoje a ideia é nós pensarmos no seguinte, eu anotei aqui, fiz uma cola para não me perder. Devido a muito tempo na cama, né, deitado, às vezes entubado, aí depois que parou a intubação, mais algum tempo deitado, a pessoa perde um pouco aquela noção de o que é estar em pé, o que é andar. Quando eu estou falando de uma pessoa de 60, 70, 80 anos de idade. Então ela tem aquela dificuldade de novo de voltar a caminhar, que ela tem uma atrofia da musculatura. Eu fiquei 3 meses de cama e eu tive um atrofio da musculatura severo. Hoje eu tenho 50 anos, isso foi entre o ano passado e esse ano. Eu ainda estou sob tratamento, mas eu já ando sem muleta, mas foi é um percurso difícil. Então, tem uma parte que, com certeza, quem vai fazer são os fisioterapeutas, é o pessoal de fisioterapia. No meu caso, não foi, fui eu mesmo. Mas pós-fisioterapia, ou mesmo durante a fisioterapia, vai ter que ser verificado alguns passos. O primeiro passo que a gente dá é tentar fazer a pessoa que está acamada começar a ter uma maior noção de autonomia e que essa autonomia ela possa depois andar com muleta, se equilibrar, andar sem muleta e se equilibrar. O se equilibrar que eu falo é você andar, parar, fazer alguma atividade, mexer o tronco, depois voltar a andar. Porque às vezes ela só para agarrado em algum local. Isso aí a gente tem que tentar fazer não ser mais necessário. Para o pessoal que tem dificuldade de andar. O pessoal
graças a Deus, né, está andando bem, está se locomovendo de uma maneira normal, nem que seja com dificuldade, mas normal, e que tenha problemas respiratórios, que aí sim é a maioria esmagadora, desse pessoal, muitos vão poder ir em academia. Alguns não vão poder ir por falta de academia com estrutura, por falta de profissionais capacitados, por falta de transporte, por falta de dinheiro. Então, a ideia é que essas pessoas façam exercícios em casa. Não só exercícios, como por exemplo, eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu vou fazer exercício na bicicleta ergométrica. É bom, se você já tem um VO2, você consegue aumentar o VO2 ao passar do tempo. O problema é que fazer bicicleta ergométrica de modo que você chegue num nível de treinamento para aumentar a captação de VO2, tu faz com que o seu organismo fique muito depauperado. O seu sistema imunológico cai. Então você pode adoecer de novo. Então não é aconselhado agora as pessoas, eu tenho bicicleta ergométrica, eu tenho esteira, eu vou correr todo dia, eu vou andar todo dia. Eu não estou falando de uma pessoa de 40 anos. Estou falando de uma pessoa de 60 anos, de uma pessoa de 70, 80, entendeu? Então existem limitações. Então eu vou começar nos casos de grandes limitações e vou explicando até casos de menos limitação. Porque se você resolve, se você entende como trabalha com grandes limitações, fica muito mais fácil você fazer um paralelo, verificar os problemas que essa pessoa tem em menor quantidade e conseguir passar um treinamento para ela adequado, que você consiga um bom resultado. Então, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Para você ter uma respiração melhor, você precisa alongar os paravertebrais e você precisa da musculatura do peitoral, costas e lombar forte. Você tem que trabalhar essa musculatura. Muitos exercícios para você trabalhar essa musculatura, você às vezes precisa fazer em pé e a pessoa não tem muito equilíbrio, ou nunca fez. Então, vamos por partes. Primeiro passo. Se a pessoa anda, caminha, tudo numa boa, você vai fazer exercícios para peito e exercícios para costas. Quantos? Um de costas, um de peito. O outro dia alterna, um de peito, um de costas. Quantas séries? 2 séries. Então seria um exercício para peito, 2 séries. Então, eu estou na academia, então vou fazer supino inclinado, que é o básico de peito, 2 séries. Uma com peso que eu consiga fazer 12 repetições e uma com peso que eu tenha dificuldade para fazer 12 repetições e eu acabe fazendo menos. O mínimo é 8. Se o aluno conseguir fazer 8 repetições, ele vai manter até aquele peso até ele fazer 2 de 12. Uma de 12 e uma de 10. Supino inclinado. Saio de lá, primeiro dia, hein? Primeiro dia na academia. Saio de lá, ele vai fazer costas. Por quê? Princípio dos músculos antagônicos. Eu preciso fazer essa musculatura fazer isso, com o pulmão no meio. Eu preciso ter mais músculo para poder fazer essa expansão da caixa do tórax. Entendeu? Respirar direito. Então eu preciso fazer esse movimento melhor. Vamos ter que lembrar que esse tipo de gente, acima de 70 anos, às vezes ela tem o osso do externo menos flexível. Então ela tem mais dificuldade para encher o pulmão de ar. Então, são alguns detalhes. Então vamos lá de novo. Supino inclinado. Eu tenho uma barra olímpica. Ele consegue fazer só com a barra olímpica? Pega a barra olímpica de 10 quilos. Ele consegue fazer só com essa barra? Faz com essa barra e aí bota 2 quilos de cada lado.
Ah, eu fiz 2 de 12 com esses 2 quilos. Beleza. Progressão para o outro dia, para o outro treino. O primeiro dia, você tem a opção dele ficar muito dolorido, muito inflamado. Lembrar que o sistema imunológico dele estava lá embaixo, ele estava doente. Agora que o sistema imunológico dele está subindo. E nós vamos fazer o quê? Lembra daquele gráfico lá na faculdade? Tempo de treino, linha homeostática. Ele vem, começa a treinar, cai o sistema imunológico, ali para de treinar, o sistema imunológico sobe, aí tem a supercompensação. É nessa parte da supercompensação que eu quero que o meu aluno entre. Então eu tenho que dar o mínimo de estímulo para ele começar a trabalhar essa musculatura e essas articulações, que eu não sei há quantos anos estão paradas, para depois eu começar incisivamente no músculo mesmo. Então o ideal é você fazer exercícios músculos antagônicos, peito e costas, um exercício 2 séries, um exercício 2 séries. O outro dia ele vem e treina de novo. Mas o ideal não seria dia sim, dia não? Sim, se você for fazer 3 séries, 2 exercícios, a intensidade é maior, ele deve sentir alguma dor muscular no outro dia. Então o ideal é dia sim, dia não, para você ter uma recuperação boa. Eu estou falando do indivíduo que teve um problema respiratório. Ele precisa respirar. Todo dia ele respira. O tempo todo ele respira. Então ele precisa melhorar essa musculatura logo. Então ele faz um exercício, 2 séries de peito. Um exercício, 2 séries de costas. Um exercício de ombro. Qual? Desenvolvimento de ombro. Sentado, com as escápulas encostadas em algum lugar. Com o lombar encostado em algum lugar. O cotovelo não precisa estar aqui atrás, pode estar um pouco aqui na frente, porque às vezes ele tem síndrome do ombro congelado, então ele não consegue fazer amplitudes grandes com o ombro. Isso aí vai ser trabalhado depois. E aí ele vai para casa. O peito ele fez supino inclinado, aí ele vai fazer costas, remada alta com a barra pela frente, a pegada pronada. Por quê? Porque às vezes ele tem problema no ombro, não vai conseguir fazer com a pegada puxando por trás. Então ele vai puxar pela frente, desta maneira, que fica mais confortável para ele, né? E não tem problema se ele, digamos assim, ele não puxar com ativação só do ombro. Tudo bem, se de repente ele não consegue entrar na remada alta, você pega o crossover, coloca o cabo, a roldana do cabo um pouco acima dos olhos dele. Para quê? Para ele poder fazer uma remada, meio crossover, meio remada alta, meio pullover. Ele usa músculos do peitoral, do abdômen, do lombar, entendeu? Ele pode fazer isso, inclusive, sentado em um banco, para ficar mais confortável. Mas que ele tenha essa possibilidade de jogo. Por quê? Porque eu preciso tracionar essas vértebras, tanto do peitoral quanto do lombar. Então, quando ele estiver fazendo a remada alta, né, que não é muito alta, ele está sentado aqui está as pernas dele, aqui é o joelho, desce, né, aqui é o bumbum, aqui é o corpo dele. Ele faz o movimento puxando aqui, ele faz esse movimento aqui, ó, e volta. Então, enche o pulmão de ar. Puxa, solta o ar. Enche o pulmão de ar. Puxa, solta o ar. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu estou segurando a barra, eu encho o pulmão de ar, eu me inclino, alongo, puxo, solto o ar. Aí eu encho o pulmão, me inclino, alongo, puxo, solto o ar. Só que com a mão assim, né? Então eu vou fazer esse movimento, mesma coisa, 2 séries entre 12 e 8 repetições. A ideia é eu conseguir fazer 12. Ele fez 12 na primeira, dá para fazer um pouco mais de 12? Ah, está meio pesado. Tá bom. Se ele falar isso, está meio pesado, você tem que ter um certo bom senso
né? Você tem que criar esse feeling. Se você já dá aula há algum tempo, se você já criou, se você não dá aula há algum tempo, você vai criar esse feeling. De prestar atenção que se durante o movimento, se ele acerta a respiração. 2, se ele fica ruborizado. 3, se você nota que após o exercício, a pausa ele está ofegante. 4, se ele chega a transpirar. E 5, se ele tem sede. Esses sintomas, né, vão lhe indicar que o aluno está produzindo energia, que o músculo está fazendo uma contração muscular boa para produzir um efeito. O músculo está em sobrecarga. E é isso que a gente quer, sobrecarga. Então, a pessoa fez supino inclinado, 2 séries. Vai para a remada alta. No crossover, por exemplo, se ele não conseguir esticar o braço, tal, 2 séries. Às vezes é mais interessante no crossover sentado, ela um pouco inclinado, porque o cabo passa longe do queixo. E na remada alta, o cara tem que se jogar um pouco para trás, às vezes acontece o erro com mais facilidade dele se jogar muito para trás, ou de querer ficar muito retinho, direitinho, fazer tudo conforme, e o cabo, a barra passar muito próximo ao queixo. Então, de repente, o crossover é uma opção mais segura, mais tranquila. E as cargas do crossover, como tem muita rodana, o peso fica mais leve, fica mais fácil você conseguir dosar um aumento de carga da primeira série para a segunda série. Isso é bom para o psicológico do aluno. Ele vai falar, eu já fiz com um peso, já estou fazendo com outro. Eu consigo. Isso é muito importante. Você tem que fazer esse aluno que está fragilizado entender que o que ele está fazendo é para melhorar a respiração dele. E sim, quando aumentar o peso e ele conseguir fazer, cara, conseguiu, muito bom. Você tem que dar esse feedback para ele. Porque na cabeça dele, ele não consegue. Ele nunca fez isso. Tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, nunca fez isso. Nunca botou peso. Então, você tem que ter um certo feeling, tem que sentir isso do aluno, beleza? Então ele faz um exercício de peito, um exercício de costas. Durante quanto tempo, Gil? Durante o tempo que você notar que está fácil fazer. Ele fez 2 séries de um, 2 séries de outro, fez uma série de ombro, vai para casa. O tempo é 30 minutos mais ou menos. Vai para casa, amanhã ele volta. O que você vai fazer? Fazer a parte inferior. Exercício monoarticular, bota ele na cadeira extensora, bota ele na flexora. Às vezes a flexora vai causar tontura, às vezes a flexora vai aumentar a pressão arterial dele, entendeu? Então bota a flexora sentado. Não está estimulando direito o glúteo que ele precisa, porque ajuda para equilibrar. Mas eu boto outro exercício. Não está dando certo, porque você tem que fazer o mínimo de exercício possível para dar o máximo de estímulo para o máximo de músculos possíveis. Não dá para usar para o idoso esse negócio de ficar fracionando por etapas o treino para você focar bem em todos os músculos, que ele não vai focar bem em todos os músculos. Entendeu? Ele está vindo de uma doença que debilita, ele está com um problema respiratório, ele pode estar com um problema muscular severo, ele pode nunca ter feito aquilo na vida, não funciona. Você tem que ter o conjunto, não fracionado, certo? Essa parte dos membros inferiores eu vou deixar para outro vídeo, senão fica muito comprido, já deu 18 minutos, eu acho que é muita coisa. Beleza, pessoal? No Instagram, prof.gil_aron, prof. Gil Aron. Me siga lá, eu dou outras dicas, lá eu faço live, pode entrar, tirar dúvidas, dê exemplos, liga para mim no direct, vamos conversar sobre, de repente, fazer uma live só para tirar as dúvidas dos seus alunos, certo? Eu acho que nesse momento nós temos que nos ajudar, porque não adianta eu falar, eu vou dar um curso. Sim, vou dar um curso para quê? 30 pessoas? 100 pessoas? Não pode ser 100 pessoas por causa do Covid. E a gente precisa de profissionais gabaritados, qualificados, agora, nesse momento. Agora é a hora de nós ajudarmos as pessoas que realmente necessitam. E agora eu acho que é a hora da gente se juntar e não monetizar a saúde mais do que ela já é monetizada.
beleza? Então, um forte abraço. Se você gostou, se te ajudou, compartilhe o vídeo, dá um joinha. Forte abraço, bons treinos.